Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. E a gente já está aqui há quase 15 anos e não se cansa de todas as semanas perguntar ao pastor Sérgio Alves sobre os conceitos de Deus para a gente viver melhor. E é um assunto que não tem fim. A gente está sempre buscando. E como é difícil, às vezes, a gente se convencer de que realmente Deus tem razão, que o homem não tem razão, só quem tem razão, a própria razão não tem razão, só quem tem razão é Deus, não é? Tudo bem, pastor? Tudo bem, uma boa noite a todos. Mais uma vez falar sobre a palavra do Senhor, porque ela salva, ela edifica, ela glorifica o homem, essa palavra. Então tudo que um homem precisa, como prioridade na vida, é de Deus. Depois vem as demais coisas. Porque nós temos que entender que nossa vida não termina no óbito aqui e nem na transfiguração, no que vai ocorrer daqui a pouco. Mas nós somos eternos, tanto salvos como não. Então a gente tem que apurar essas verdades para a gente investir agora nas mudanças, né? Só nesse minutinho que o senhor falou já me veio umas 500 perguntas aí, não é? Muitas e muitas coisas. Mas eu vou começar perguntando, né, sobre uma dessas coisas que tem a ver com as outras programações aí já nas últimas semanas, mas de uma forma um pouquinho diferente, né, numa outra abordagem. Em Provérbios 14, versículo 12, está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O que o senhor nos diria a respeito? O que quer dizer isso? É que o Senhor não... Geralmente, quando se refere na Bíblia à morte, não é a morte física do homem. O que mais preocupa a Deus, e Deus quer livrar o homem, é da segunda morte, que é a morte espiritual, a morte da alma. E é isso que Deus estabelece igrejas na terra, levanta pregadores, pessoas para investir nessa divulgação da verdade. Os canais. Este programa, por exemplo, é um investimento de Deus para salvar pessoas, edificar pessoas. Porque Deus se preocupa muito com as nossas almas e quer salvá-las. E quer evitar a condenação das nossas almas. Porque a nossa alma só tem dois destinos: vai para Deus ou vai para a condenação. São duas estradas que tem. E o momento para você definir qual das estradas que você vai é agora, não tem depois. Agora é o único momento que eu e você temos de nos achegarmos a Deus para definir que tipo de estrada nós vamos tomar. Isso depende de nós, porque o Evangelho e a pessoa de Deus é conhecido no mundo inteiro já, né? Raramente uma pessoa nunca ouviu falar de Deus e do Evangelho, dificilmente. Estamos no século XXI, né? Mas muitas pessoas pensam que ainda tem tempo, que depois eu vejo isso, tem tanta coisa para fazer, né? Mas se não houver tempo, porque ou vai para Deus, que eu creio que aí é aquele estado de paz, felicidade, alegria, né? É maravilhoso, ou vai para o sofrimento eterno, e é um sofrimento terrível que não tem fim. Isso é uma coisa que, quando eu vejo alguém assim que ainda não se dá conta de que o tempo pode ser hoje, o tempo está curtinho, né? Não vai ter amanhã. Imagina um sofrimento, às vezes uma angústia por alguns segundos, uma angústia intensa, é horrível para a nossa mente, para a nossa alma. Imagina, não dá para imaginar um sofrimento, um estado permanente de sofrimento eterno, não é? Sim. E as pessoas não acreditam muito que seja assim, sabe? Porque elas não conhecem o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus. E também não tiveram experiências com Deus assim para saber da veracidade e da realidade que é Deus. Mas e se for, né? Eu não
nunca quis arriscar. Então decidi entregar a minha vida para o Senhor e dependo dele para tudo hoje. E estou muito feliz. É verdade, mas a gente às vezes entra assim, algumas coisas que parecem paradoxais. Por exemplo, há palavras na Bíblia que dizem, não é, que a gente tem que buscar a vida, viver essa vida, buscar a saúde, buscar a cura, e Deus cura, né, cura o corpo, eu tenho convicção plena disso, cura a alma, né, e ao mesmo tempo fala que a gente tem que se preocupar com a vida eterna, não com essa vida aqui. Então, isso é meio paradoxal, porque apesar de a gente crer, eu creio sim nesta outra vida, mas se chega perto da morte, ou da morte de alguém da nossa família, alguém que a gente ama, né, ou mesmo outras pessoas, enfim, né, dá aquele medo, né? A gente tem medo de morrer, tem medo da morte, por mais que tenha essa convicção. Então, essa aceitação leva a sentimentos tipo, não, se eu aceitar a morte, será que eu não estou me conformando com a morte? Eu devo querer a morte ou não querer a morte? Afinal de contas, é uma coisa boa, uma coisa ruim? É uma coisa que na verdade, mexe com a cabeça, com os sentimentos. Então, dá para dividir isso, esclarecer isso, deixar as coisas mais claras para a gente saber como pensar, como sentir, né? Porque às vezes dá uma confusão e eu acho que muitas pessoas devem pensar isso também, não é? A vida é um dom de Deus, não é nossa, né? Eu não posso definir se vou ficar vivo, se vou morrer, eu não tenho esse direito. A vida é de Deus. Isso é o que o Senhor esclarece para nós. Segundo ponto, Ele me colocou na Terra, tem um propósito. Eu não sou eterno terreno, não. Ninguém vai ficar eternamente na Terra. Todo mundo tem um tempo nesta era da graça. E eu também não posso determinar que vou tirar minha vida. Se eu fizer isso, é um pecado que eu cometo, né? Como roubar, como assaltar, qualquer outro. Adulterar, qualquer um desses é pecado. Esse é um pecado irreversível, né? Tem pecados que você arruma, você recompõe, você pede perdão, Deus restaura. Mas tem uns que não tem o que fazer depois. Por exemplo, um adultério você não consegue mais voltar atrás, né? Também. Fez, agora tem que pedir perdão para Deus, fraquejou e vamos desadulterar. Não tem como. Mas dá para se arrepender e mudar, mas a questão do suicídio não tem arrependimento e mudança, não é? É uma coisa irreversível. É por isso que Deus não deixou ao nosso encargo isso, entende? O dom da vida é dele. Cada ser que respira é de Deus, não é nosso. E nossa obrigação é descobrir que propósito Deus tem aqui para que eu possa também priorizar as coisas a nível de investimento aqui na Terra. Eu tenho que saber o que eu vou investir mais, porque o que é mais importante para mim, mas segundo o parecer de Deus e não a minha ótica humana, né? Então, nós temos que cuidar desse aspecto aqui. Bom, pastor, isso realmente é a forma como nós devemos então viver e aproveitar nossa vida, né? Mas ouvindo, né, a maneira como o senhor falou, então eu creio que enquanto estamos vivos, nós não sabemos por quanto tempo, quem determina isso, como o senhor disse, é Deus, né? Só Ele sabe o tempo, mas enquanto estamos vivos, temos que lutar pela vida, mas também saber que, apesar de ser finita, né, lutar por ela, eu creio, lutar até o fim, né? Mas saber que depois nós temos a vida eterna, que, né, é para sempre depois. E não ter medo dessa mudança se acaso realmente chegar o nosso tempo,
né? Mas enquanto estivermos aqui, lutar sim pela vida. Nosso compromisso também é cuidar da parte natural da nossa vida natural, porque Deus quer nos usar para o intento dele, propósito dele. Deus quer gerar filhos espirituais, gerar filhos naturais, quer que eu eduque os filhos para ele, quer que eu edifique os filhos espirituais para ele, né? Deus vai me dar talentos, habilidades, condições de adquirir a subsistência, né? Eu tenho que investir nisso. Então aí eu tenho que estudar, eu tenho que profissionalizar, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que cuidar da minha saúde, porque senão nem Deus me usa, nem eu ganho a subsistência, né? Então são coisas, mas a prioridade é a tua condição espiritual com Deus, porque teu futuro depende disso. Então, a prioridade para aquilo que vai continuar, né, que é Deus. Bem, pastor, vamos fazendo um breve intervalinho, mas já voltamos aqui com você. Estamos de volta e eu gostaria de continuar conversando com o pastor Sérgio sobre a questão da vida e da morte, porque, como eu lhe falei antes, às vezes a gente entra num conflito, né? Eu creio na vida após a morte. O próprio apóstolo Paulo disse, depois que, né, subiu ao terceiro céu, que morrer para ele era lucro, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu devo querer morrer? Será que eu devo querer viver? Né? Mas o pastor já falou sobre isso no outro bloco. E a gente tem que viver, sim, para Deus nos aperfeiçoarmos, viver conforme os propósitos de Deus para nós, que a gente tem que descobrir também, né? Mas isso a gente creio que só descobre estudando, né, a palavra dele e conhecendo Deus. Mas, apesar de tudo, né, todos têm medo de morrer. Eu duvido alguém que não tenha medo de morrer, por mais fé que tenha e que creia, como eu creio, sim, nesta vida após a morte, na vida eterna. Mas na hora que nós vamos morrer, ou estamos perto da morte, isso é uma coisa assim, a gente quer viver, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, como é que fica isso, né? O apóstolo Paulo disse, para mim era bem melhor estar na glória, mas Deus ainda me quer aqui, então por isso eu vou ficar, e concordo em ficar, porque ele tinha vontade de morrer, porque ele viu a glória e queria ir para lá. Realmente a coisa é muito melhor, né? Então, mas a gente não pode falar muito disso, porque pessoas ouvem essas coisas, acham que é uma loucura, né? E periga até cometer uma bobagem aí, né? Verdade, a gente não conhece, né? A gente não foi para lá, não sabe. É tudo muito difícil de imaginar, apesar de que a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram as maravilhas que Deus tem para aqueles que o amam, né? Mas é difícil, que a gente só conhece isso aqui, né? Então a gente vem para a Terra com os dias e as horas, os minutos contados. Deus sabe tudo isso. Eu não sei, não preciso saber, não é importante saber. Mas Deus tem um plano e pode dar uma estendida na vida, pode não estender. Eu já conheci casos em que a pessoa estava desenganada e a pessoa diz assim, vamos orar para Deus me dar mais 5 anos. Eu tive essa experiência com um amigo meu, que Deus deu exatamente 5 anos para ele que ele pediu. E ele anotou essa data, e um dia eu estava viajando, a esposa dele me ligou e disse, olha, ele fechava 5 anos hoje. Pois é, pastor, e quando tem alguém doente, a gente ora muito, né? A igreja ora, né? Muitas pessoas entram em grupos de oração e estão orando para aquela pessoa não morrer, né? Então, a pessoa está ali para morrer, mas a gente está querendo segurar, a gente está orando, pedindo
para Deus não levá-la, para Deus dar mais tempo a ela, né? Mas se a gente tem esses minutos contados na vida, então Deus pode, como o senhor disse, ainda conceder mais um tempo. Então nós devemos orar. Essa oração faz diferença. Eu lembro de Moisés, no deserto, com aquele povo todo lá, em rebelião, Deus disse que ia matar todos. E aí Moisés se colocou de joelho e pediu que o Senhor não fizesse. E o Senhor poupou eles. 2 ou 3 vezes aconteceu isso. Então, essa experiência eu também já tive com várias pessoas aqui, mas eu lembro muito bem, me chamou a atenção que fechou 5 anos que ele pediu, né? E, na verdade, quando os familiares ficam orando, os amigos, que uma pessoa está enferma e que realmente está agonizando, Deus considera, às vezes, esses pedidos. Não é todos. Isso depende só dele. Pedir nós podemos, não é pecado. Querer que a pessoa fique mais no nosso meio, não tem problema nenhum isso. Mas Deus tem os seus planos e tem as suas datas. Às vezes ele concede, às vezes não. Teve um rei na Bíblia que Deus deu mais 15 anos para ele. Não sei se você lembra, o rei Ezequias. Então, Deus disse, o profeta falou para ele, vai morrer. Deus disse que terminou os teus dias. Aí ele virou para a parede, ficou numa desolação e começou a orar e clamar e pedir para Deus. Aí o profeta voltou lá e disse para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Então, e o próprio Jesus ressuscitou pessoas, né? Claro que é o próprio Deus, né, que se fez o homem, né? Mas ressuscitou filha de Jairo, Lázaro, né? Por outro lado, também o próprio Jesus teve medo de morrer, né? Sabendo todas essas coisas. Então, são coisas que realmente a morte é algo bem conflituante na vida de quem vive na Terra, não é? Porque veja bem, tudo que você tem é o que Deus te deu, é a vida. Então, sempre que ela ameaça ser extinguida, você entra em pânico, com medo, você entra em desespero, porque você não tem convicção do que tem logo depois dela. Você já leu, já estudou, mas você não tem convicção. A não ser que Deus te levasse ao terceiro céu, como fez com Paulo. Então isso não é falta de fé, a gente tem não tem toda aquela convicção, porque eu fico me perguntando, né? Nossa, eu não tenho fé que chega ainda, né? Minha fé, e eu sei, está escrito que a nossa fé é menor que um grão de mostarda, né? Que é a menor semente que existe na terra. Então, imagina, a nossa fé é muito pequena. Então, a gente vai ter esse tipo de medo, de conflito, né? De temor. E o próprio Deus disse no livro de Jó, tudo que o homem tem de primeira grandeza, e ele nem sabe às vezes, é a vida, o corpo e a alma. As duas coisas. E aí, então, pele por pele, né? Então, Deus diz assim, não mata. Pode fazer o que tu quiser com Jó para Satanás, né? Mas não quero que tu mate ele. Né? Então, Satanás diz assim, não, ele vai blasfemar, eu vou judiar dele, eu vou esfolar bastante ele. Ele vai negar o teu nome. Nunca negou. Então, Jesus no Getsemane, uma das passagens mais bonitas do Evangelho da Nova Aliança, os 4 evangelhos ali no livro de Mateus, né? E vários evangelhos relatam, acho que isso aí, os outros também. Foi no momento Getsemane que Jesus suou sangue. Olha só o pavor, o estresse, porque na medicina diz que quando uma pessoa sua o sangue é porque já as microartérias estão estourando, né? Uma coisa parecida assim. Um médico uma vez me falou sobre isso, que chega num ponto de aflição e sofrimento e pavor que eu não sei explicar, eu não sou... Rompem os vasinhos. Rompem, então a pessoa começa a gotejar sangue da pele dele, né? Ele suava sangue, ali descreve isso na Bíblia. E aí eu fico pensando, é a única vez que eu vi Jesus orar 3 vezes para não acontecer uma coisa, que era sua morte física, e o pior de tudo era descer os infernos.
ter a morte, o dano da segunda morte. Ele tinha que morrer natural e espiritual, porque isso implicaria na salvação de todos os pecadores. Porque ele tinha que ir lá tirar a autoridade de Satanás sobre as vidas. Ele tinha que vencer a morte, né? Ele tinha que vencer o inimigo, ele tinha que abrir a sepultura eterna, porque todos estavam presos lá dentro. Então é uma questão de legalidade isso. Então Jesus orou 3 vezes para o seu Pai, pedindo que não tem uma solução diferente, porque eu estou sentindo um drama aqui fenomenal, né? Mas não tinha. Entanto, né, ele também disse, mas, né, seja feita a tua vontade. Ele aceitou, né? Isso eu acho que é tudo, assim, né? A gente, apesar de lutar pela vida, chega um momento que a gente, acho que o melhor que pode acontecer é a gente ter essa aceitação, confiar e deixar Deus nos levar, confiar, né? Ter essa paz, que eu creio que acontece muitas vezes com muitas pessoas, sim, já vi isso acontecer. E tem momentos que o próprio Deus traz umas consolações internas para que isso aconteça. É uma coisa sobrenatural isso. Tem momentos que você fica muito tenso e não aceita, mas de repente a pessoa parece que se rende. Digo amém, que seja como Deus quer. Isso aí, mas, né, eu, no que tange a mim, né, vou sempre buscar a oração, né, buscar o benefício de Deus para sempre mais um pouquinho, né, principalmente para aquelas pessoas, né, que estão no nosso entorno. Mas bem, pastor, novamente nosso programa chegou ao final e a gente quer novamente estar aqui na próxima semana, se Deus quiser. Então, obrigada e até lá. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Inverno